A gente vai falar sobre depilação, tá? Porque a gente precisa saber. Fazemos tanta coisa errada, né? Tem gente que faz depilação e vai direto pro sol e aí fica com a pele manchada e fala: ah, eu nem sabia que não podia fazer depilação e ir pro sol. Bom, vamos ver se pode ou não pode. Com ela, que é dermatologista e já tá aqui me esperando. Obrigada por ter vindo. Prazer recebê-la. A doutora Luciana Mello, ela entende do assunto, ela é dermatologista especialista em clínica médica e pós-graduada em dermatologia também. A gente já bateu um papinho lá fora sobre depilação, sobre todos os riscos, né? Mas vamos contar agora para quem está em casa. Depilação tem vários tipos. Exatamente, a gente tem vários tipos de depilação. Nós temos os métodos mais simples, são a cera quente, a cera fria, o gilete, famoso gilete. Temos a depilação com linha, que é bem legal, e a depilação a laser. Qual é a depilação hoje mais eficiente? Existe isso, a melhor depilação? Olha, toda depilação tem riscos e benefícios. Eu considero importante a gente frisar qual é o estilo de vida do paciente. Se o paciente tomar, o cliente, né? Se ele tomar muito sol, por exemplo, ele tem restrição a alguns tipos de depilação. Então, o paciente que vive no sol não pode fazer uma depilação a laser. Tem que ter uma restrição do sol. Mas se o paciente for regrado, eu acredito que a depilação a laser ainda seja uma das mais efetivas, embora ela não seja definitiva, como muita gente pensa. Pois é, muita gente pensa que ela é definitiva. Ela não é definitiva. Não é definitiva, até é proibido falar isso. Nós temos que falar que ela é uma redução permanente dos pelos. Tá, ela reduz permanente. Outro dia eu vi na televisão, até fiquei tocada, assim, uma história real de uma senhora que tinha... como se fosse uma barba mesmo, muito pelo aqui no rosto, na parte da barba mesmo. E ela vivia aquilo com um constrangimento enorme. Eu pensei, poxa, por que não faz a depilação a laser? Mas mesmo se fizer, então depois voltaria? Poderia voltar. Principalmente em casos em que a paciente, uma pessoa pode ter uma predisposição hormonal à volta dos pelos. Por isso que ela não é definitiva, porque nós temos no nosso organismo 3 bilhões de folículos. 2 deles são aparentes, mas 1 bilhão, eles são inaparentes. E algum estímulo hormonal pode fazer com que eles eclodam, eles apareçam. Por isso que a gente não pode falar que é definitiva. De repente, você tem alguma alteração hormonal e volta a aparecer. Ah, então eu fui enganada, era definitiva, me venderam como definitiva. Tem que ir numa empresa séria, uma clínica séria, que explique realmente como funciona. A depilação a laser existe também variação nela, né? Máquinas diferentes. Exatamente. E essas máquinas têm assim, a mais eficiente ou a menos eficiente ou o processo é o mesmo? Olha, nós temos a luz intensa pulsada, que ela é erradamente chamada de laser, mas ela é parecida com o laser. Ela é um pouco menos efetiva que o laser. E laser mesmo, propriamente dito, nós temos 2 tipos principais. Existem 3 tipos principais. A gente tem o diodo, o alexandrite e o ND-YAG. Então, são lasers diferentes, com comprimentos de ondas diferentes, que atingem uma profundidade da pele diferente, mas eles são muito efetivos. E por que não pode tomar sol? Por quê? Porque o laser, ele é um trauma. Assim como a cera quente é um trauma, então a pele ela fica realmente inflamada. Existe uma certa inflamação. Quando existe inflamação, existe uma reação natural do organismo de produzir melanina. É uma reação natural. Indesejável para nós, mas é uma reação natural. Se nós estivermos muito morenas, bronzeadas e o laser age pelo pigmento, ele vai absorver, a pele toda vai absorver o pigmento, não só o pelo. Então vai ficar e aí vai manchar. Escuro ali, vai manchar. Se for ao sol, a gente vai piorar a mancha, entendeu? Então, mesmo a paciente que esteja branquinha, ela também corre risco de mancha se ela não se cuidar no pós-procedimento. E os cuidados são fugir do sol? Exatamente. Qualquer procedimento de depilação, antes e depois, nós temos que manter a pele íntegra. Não machucar a pele, nem expor a pele ao sol. Agora, a depilação com cera. Tem com cera quente e com cera fria. Tem a que é com papelzinho e tem aquela outra que passa a cera e arranca com a própria cera. O que você fala sobre ela? Olha, as duas elas são efetivas enquanto elas são métodos de tirar o pelo pela raiz. Ela é um pouco mais efetiva que a gilete, por exemplo, que a gilete, além de, teoricamente, engrossar os pelos, ele deixa a pele um pouco mais machucada. Agora, a diferença entre depilação de cera fria e quente. A quente é um trauma a mais, além da dor na hora de tirar, é um trauma a mais. E a gente não pode esquecer que é como se fosse uma esfoliação. Quando a gente arranca a pele, não vem só os pelos, vem um pouquinho da camada superficial da pele.
Então é melhor, na depilação com cera, é melhor optar pela fria. Eu acho mais interessante, tem menos riscos. Tem menos riscos. Menos riscos. Mas dói um pouquinho mais, né? Dói um pouquinho mais, dói um pouquinho mais. Mas se você pensar que você pode ter benefícios não tendo manchas e complicações, né? A gente pode Você falou da Gillette, que a Gillette, teoricamente, você fez assim, engrossa o pelo. Mas engrossa mesmo? O pelo vai ficar mais grosso? Aparentemente engrossa, mas o pelo não muda a sua espessura. O que acontece é que a gente corta o pelo pelo meio. A gente corta o pelo exatamente na pele, onde ele começa a ficar aparente. E na depilação de cera, a gente arranca o pelo pela raiz, então demora mais tempo para ele nascer. E todo o pelo, como o cabelo, a pontinha dele é mais fina. Quando a gente arranca, quando a gente raspa com gilete, a gente arrancou a parte mais fininha. Então, aparentemente, parece que engrossa o pelo. Por quê? O pelo que começa a ficar aparente já é um pelo cortado ao meio, não é um pelo inteiro. O pelo inteiro, a pontinha dele é mais fininha. É mais fininha. Agora, por exemplo, uma pessoa que raspou a perna durante muitos anos, aí tem a pele, sempre o pelo sempre cortado, então tem essa aparência de mais grosso, resolve deixar crescer, vamos imaginar aqui para descolorir. Ela consegue ficar com pelo fino? Com o tempo, essa ponta que estava grossa porque estava cortada, ela vai afinando ou não? Não, aí eu recomendo que ela faça uma depilação com cera fria, algum método que tire pela raiz. Aí tira pela raiz e voltar vem a crescer fininho novamente. Boa dica, então. Não é? Você falou da depilação de linha e você falou, essa é boa, você fez uma, que é um método interessante. Por quê? Porque é um trauma a menos. Ela é mais difícil você achar profissionais que sejam habilitados na técnica. Mas ela é um trauma a menos por quê? Porque não existe o arrancamento da pele como um todo. Você arranca só o pelo. Então, você comentamos lá fora sobre flacidez, você vai me perguntar. Então, é uma maneira menos de você tracionar a pele, de queimar a pele e tracionar e causar flacidez. Então, ó, para a região de buço, sobrancelha, face, esse método de linha é o ideal. É o ideal, é perfeito. É perfeito, porque a gente não tem o calor da cera quente, a gente não tem o trauma do arrancamento da cera quente e fria, e a gente só vai arrancar com linha só os pelos. Tá. Tem que ser uma profissional que seja expert. Tem que ser uma pessoa expert no assunto para fazer direitinho, né? A gente trouxe uma aqui outro dia no Vida Melhor e foi bem interessante a experiência. Agora me fala uma coisa, pode fazer a depilação e tomar sol no mesmo dia ou no dia seguinte? Como é que é? Olha, isso aí eu brinco com as minhas pacientes, falo, olha, receitinha para manchar a pele. Manchar, hein? Faça depilação num dia, vá para o sol e tome uma caipirinha. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Por quê? Porque você causou um trauma, você ficou bonitinha, depiladinha, mas a pele está vermelhinha, teve um trauma. Você se expôs ao sol, risco de mancha. E tomou uma caipirinha de limão para manchar. Nem só caipirinha, picolé de limão, suco de limão. Exatamente. De jeito nenhum no sol nessa época de verão é bem importante. Picolé de limão também. Picolé de limão também, ácido. Então, não pode tomar sol. Pelo menos o quê? Uns 2 dias? Uns 2 dias. Ou se proteger muito bem. Usar um protetor solar, fator alto, acima de 50. Boné, ficar na sombra. É o ideal, né? É o ideal. Ah, gente, tem que se conformar. O bonito é ser branquinho, né? A gente tem que difundir essa ideia. É lindo ser branquinho, tá bom? Olha, conversei com a doutora Luciana Macedo de Oliveira, que é dermatologista. O contato dela é no www.lucianamacedo.com.br. lucianamacedo.com.br. Mitos e verdades sobre a depilação. Lembrando que você pode rever essa nossa entrevista ainda hoje ou amanhã, no nosso canal do YouTube, no nosso portal, redvida.com.br/programa/Vida Melhor e no meu blog também, no claudiatenorio.blogspot.com. E lá tem muito mais do que a gente fala aqui no nosso programa também. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Foi esclarecedora a nossa conversa Feliz aqui, ano viu? Feliz Ano Novo. Hoje eu tô...